Aqui, irmãos, em Mateus 17, diz a palavra de Deus assim, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e ali eles estavam orando, e transfigurou-se diante deles o seu rosto, e resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem eu me agrado, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com seus rostos em terra, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Queridos, Jesus estava ali, e naquele momento, irmãos, daquela experiência tremenda, em que a glória do Senhor se manifestou, o rosto de Jesus brilhou como a luz do sol. Irmãos, Pedro, Tiago e João, que estavam ali, ficaram perplexos com aquela visão, e eles disseram: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas naquele momento, irmãos, eles também caíram com o rosto em terra, de medo do que estava acontecendo. E o Senhor disse: levantai-vos, não tenhais medo. Naquele momento Jesus, ele diz: olha, não tenhais medo, eu estou aqui. O que está acontecendo aqui é bom, o que está acontecendo aqui não é ruim, o que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. Não tenha medo. Eu quero dizer para você que às vezes as circunstâncias, aquilo que você não entende, muitas vezes a tendência do seu coração é sentir medo. Mas se Jesus está por trás do que está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida, não é para você ter medo, é para você se alegrar, porque é bom. É para você se alegrar, porque será maravilhoso, porque não será algo negativo, mas positivo para a sua vida. O que o Senhor estava fazendo ali era capacitar aqueles discípulos, para que eles pudessem descer daquele monte, cheios da presença de Deus, e fazer a diferença lá embaixo, onde tinha um pai desesperado, onde tinha um pai chorando por causa de um filho que tinha uma doença que ninguém conseguia curar. Um rapaz que estava epilético, e ora ele caía na água, ora ele caía no fogo e quase morria. E aquele pai estava desesperado, porque ele já havia pedido para os discípulos de Jesus que ficaram lá embaixo, que orassem pelo filho dele, mas nada aconteceu. O problema daquele rapaz não foi resolvido, mas mesmo assim, aquele pai continuava buscando a Deus. E eu quero dizer para você, querido, muitas vezes nós buscamos a Deus para resolver um problema, e ele não é resolvido na primeira busca. E aí o que a gente faz? Não foi resolvido na primeira busca, então eu vou desistir? Não. Depois da primeira tem a segunda busca, a terceira busca, a quarta busca. Você tem que buscar. Enquanto você tiver força para buscar, você tem que buscar, porque vai chegar o momento em que a busca que trará o milagre, ela vai acontecer na sua vida. Aquele homem estava desanimado porque ele buscou e não conseguiu. E quando Jesus desceu do monte, ele disse: Senhor, meu filho está aqui doente, e os seus discípulos não puderam me ajudar. E Jesus naquele momento mandou o demônio que estava naquele rapaz embora, e ele repreendeu a incredulidade no coração de todos. Disse: ó geração incrédula, até quando eu sofrerei com a incredulidade de vocês? O que Jesus estava dizendo? O que impede o milagre é a sua falta de fé. Então nessa noite, querido, não aceite ser uma pessoa incrédula, seja uma pessoa de fé. Amém? Quem quer ser uma pessoa de fé aí? Aleluia. Porque quando a gente age na incredulidade, a gente aborrece a Jesus. Sabia disso? Quando a gente é uma pessoa incrédula, a gente faz Jesus sofrer. Jesus disse: eu sofro pela incredulidade de vocês. Até quando eu sofrerei com essa incredulidade? Então naquele momento, irmãos, não é que Jesus estava bravo com as pessoas, Jesus estava bravo com a incredulidade que estava no coração das pessoas, porque Ele ama todos nós, mas Ele prefere ver a gente crendo do que ver a gente na incredulidade, porque na incredulidade as coisas não acontecem, mas quando a gente anda na fé, tudo pode acontecer. As coisas mais difíceis,
as coisas mais complicadas, até aquilo que nós chamamos de impossível, acontece, porque o impossível só existe no nosso dicionário, mas não existe no dicionário de Deus. Amém? O impossível, a palavra impossível, só existe no dicionário dos homens, mas não existe no dicionário de Deus. Deus não sabe o que é impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Então, ao invés de você viver na ótica dos homens, comece a viver na ótica de Deus. Você vai ver que você vai começar a ver coisas tremendas acontecendo, que você achava que nunca aconteceriam, mas de repente estão acontecendo. Por quê? Só porque você está crendo, só porque você está confiando em Deus. A palavra de Deus nos revela um Deus que é soberano, que é todo poderoso, que governa os céus, a terra e até o reino que existe debaixo da terra. Sabia que existe um reino debaixo da terra? Um reino infernal? Existe, irmãos. E até lá, irmãos, nem o diabo manda lá, é Deus que manda em tudo, né? Então Deus governa todas as coisas. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer governar a sua vida hoje. Deus quer governar aquela situação que tem tirado a sua paz. Deus quer governar sobre aquela situação que tem te feito chorar, às vezes à noite, quando ninguém está te vendo, mas Deus te vê, Deus te contempla. Então nessa noite, deixa Deus mostrar para você que Ele pode fazer o que você não tem conseguido fazer. Então, quando Jesus desce daquele monte, mas primeiro Jesus foi orar, entenda isso. Jesus desceu cheio do poder de Deus, porque Ele estava orando primeiro. Os discípulos que ficaram lá embaixo e não quiseram orar, não resolveram nada, irmãos. Por quê? Porque todos nós que servimos a Deus, nós temos que entender que o poder não é nosso, o poder é de Deus. E Deus entrega a quem busca. Deus entrega a quem paga o preço de buscar, de orar. Ou seja, tinha crente lá embaixo, e tinha crente que havia descido, subido ao monte e estava descendo. Tudo era crente, mas tinha um tipo de crente que não estava vencendo, e tinha um tipo de crente que estava vencendo. Quem era o crente que estava vencendo? E quem era o crente que não estava vencendo? Os que não estavam vencendo simplesmente foram aqueles que não oraram o suficiente. E os que estavam vencendo eram aqueles que oraram o necessário para vencer. Então essa semana de oração é uma semana para nos dar vitória. É uma semana para a gente conseguir coisas que nós não estávamos conseguindo, porque nós não estávamos orando, mas porque nós pagamos o preço de buscar, o preço de orar. Existe um retorno, existe uma recompensa, existe uma ação de Deus para respaldar a nossa oração. Então a palavra de Deus nos ensina através desse texto que quem ora mais, vê mais da glória de Deus. Isso não tem nada a ver com amor, irmãos. Ah, mas Deus ama mais quem ora mais, ama menos quem ora menos. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus ama todos igual. Só que aquele que ora mais, ele dá mais oportunidade para receber mais de Deus, porque a busca por Deus nos dá mais do poder e da presença de Deus. Porque quando você ora, você não percebe, mas você está entregando mais de você para Deus. Sim ou não, irmãos? Quando você gasta não, porque não é, quando a gente investe um tempo maior da nossa vida para estar com Deus, nós não estamos dando mais do nosso tempo para Deus, mais da nossa vida para Deus. Aí sabe o que Deus fala? Irmão Jorge, ele deu mais dele para mim, ele deu mais do tempo dele para mim, ele deu mais da sua atenção para mim, ele deu mais da sua dedicação para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar mais de mim para ele. É assim que Deus faz. Quem quer receber mais de Deus? Então entregue mais de você para Deus. Entregue mais de você para Deus, e você vai receber mais de Deus. É uma troca. Deus é um Deus de reciprocidade. Você se doa mais para Ele, Ele se entrega mais para você. Amém? Já descansaram as pernas? Quem já descansou as pernas aí? Quem ainda tem necessidade de ficar sentado, fique. Mas quem pode levantar, levante-se de novo. Nós
vamos estar louvando ao Senhor com cânticos